Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao painel do Instituto Avon no Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou a Renata Rodovalho, coordenadora da causa do câncer de mama no Instituto Avon, e é um prazer estar mais uma vez nesse importante evento para o debate sobre os desafios da oncologia no Brasil. O Instituto Avon, desde a sua fundação, atua na causa das mulheres. Trabalhamos para que nenhuma mulher fique no escuro sobre os fatores de risco e os sinais do câncer de mama e para que as mulheres tenham relacionamentos saudáveis, livres de violência. É nosso papel educar e mobilizar a sociedade para a causa do câncer de mama e para o enfrentamento das violências contra mulheres e meninas. Produzir conhecimento que pautem ações efetivas para ampliação e garantia de direitos e também apoiar projetos das organizações que fazem parte da rede de proteção às mulheres. Por isso, em parceria com a Abrale, desenvolvemos o estudo que será apresentado hoje neste painel, Panorama da Atenção ao Câncer de Mama no SUS, que traz um retrato do atendimento realizado no SUS para o tratamento das mulheres com câncer de mama. O objetivo deste panorama é caracterizar a população atendida e as atividades do SUS para rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama no período de 2015 a 2019, trazendo assim informações que apoiem a gestão das políticas de saúde voltadas para o controle do câncer de mama. Os dados que serão apresentados nesse estudo revelam o tamanho do nosso desafio para promover o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Sabemos que a incidência e mortalidade pelo câncer de mama vem aumentando e é nossa responsabilidade, organizações comprometidas com as causas das mulheres, gestores públicos de saúde e profissionais de saúde, garantir que as mulheres tenham seu direito ao diagnóstico rápido e tratamento personalizado para a doença. O levantamento feito pela Abrale, a pedido do Instituto Avon, com base nos dados públicos disponíveis, mostra que temos falhado nesta missão. Embora as leis que protejam as pacientes com câncer de mama existam e estejam em vigor, o estudo mostra que, na maior parte do país, essas leis não são cumpridas. A suspeita do câncer de mama pode ser o começo de uma longa jornada pela espera de um diagnóstico definitivo da doença já avançada. O levantamento mostra ainda as desigualdades dentro do próprio SUS, mostrando que as mulheres negras enfrentam um desafio ainda maior para conseguir os seus direitos garantidos. Mas trazer à luz essas informações é um convite à mudança, que parte do desejo das organizações e as pessoas aqui presentes para agir e transformar essa realidade. Só estamos aqui porque acreditamos que esse cenário pode ser mudado e fazemos um convite aos gestores de saúde que estão nos assistindo, se quiserem se aprofundar nos dados que serão apresentados aqui hoje, mas com enfoque nas suas regiões. A transparência na informação sobre o câncer de mama, a expertise dos especialistas dispostos a melhorar o atendimento da doença estão disponíveis para aqueles gestores que têm um compromisso genuíno com a saúde das mulheres. Como disse o obstetra, ginecologista egípcio e ativista dos direitos das mulheres, Mahmoud Fatala, as mulheres não morrem porque suas doenças não podem ser tratadas. Elas estão morrendo porque as sociedades ainda não tomaram a decisão de que suas vidas devem ser salvas. E com essas palavras, eu abro o painel do Instituto Avon e gostaria de convidar para a apresentação do panorama da atenção ao câncer de mama no SUS, o Nelson Correia, pesquisador e cientista da Abrale, que nos apoiou nessa pesquisa, e a Denise Martins, gerente de operações da Abrale, para apresentarem os dados da pesquisa. Sejam bem-vindos. Boa noite. É um prazer estar aqui, até uma honra. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que quando a Merula nos informou que nós faríamos um painel do câncer de mama, nós do Observatório de Oncologia, eu, Nelson e a Nina, a gente ficou um tanto assustado, Renata. A gente achou, o volume de dados é muito grande e o desafio era enorme. Mas desde a primeira reunião com o Instituto Avon, a gente viu que a causa é maravilhosa e que esse desafio ia valer a pena e muito. Então, eu espero que vocês gostem do que nós vamos mostrar. Foi uma jornada muito interessante desvendar e percorrer todos esses dados. E eu vou começar só apresentando as bases, né, falando em volume de dados, que foi o que nos assustou inicialmente, por onde nós começamos, tá? Bem,
Infelizmente, no Brasil, a gente não tem bases epidemiológicas muito robustas sobre o câncer que sejam completas, que cubram todo o território nacional. A gente tem iniciativas locais em alguns estados, alguns municípios, mas faltam dados epidemiológicos para a gente poder fazer uma análise e ter todos esses registros de câncer, do câncer de mama, no caso. Então, nós recorremos às bases do SUS. Então, elas englobam só as pacientes atendidas no SUS e outras bases, né? Então, o sistema de informação do SUS, que eu falei, a base de dados tanto da produção ambulatorial, que são através das APACs, com registros de mamografias, as bases de dados de quimioterapia também e de radioterapia, e são os registros de tratamento ambulatorial. Como era para ser um atlas completo, a gente foi também nas bases de tratamento hospitalar. Então, as internações estão numa outra base de dados do SUS, que é o Sistema de Informação Hospitalares do SUS. E ainda existe uma outra base, que é o Registro Hospitalar de Câncer, o RHC, que ela tem os registros dos atendimentos dos hospitais habilitados para atenção especializada em oncologia, que são os CACONs, mas a gente vai falar a seguir, consolidar todas essas bases e fazer um mapa, esse era um grande desafio, e além de tudo, elas têm algumas limitações. Por exemplo, todas as bases do SUS, o sistema foi desenvolvido com um objetivo administrativo e financeiro. Então, elas são destinadas à prestação de contas, a mostrar o atendimento que foi feito, e não tem um objetivo epidemiológico. Então, essa foi uma primeira limitação. Então, utilizadas para os faturamentos de procedimentos, solicitação de reembolso, etc. E não representam a totalidade da população brasileira. Nem todas as mulheres são atendidas pelo SUS. A gente tem um grupo importante que é atendida pela saúde suplementar. O registro hospitalar de câncer, ele tem também não é uma base de dado epidemiológico, são registros com objetivos clínicos, mas ele tem uma riqueza de detalhes maior em relação à parte clínica, porém também não tem um valor epidemiológico, um número menor ainda de estabelecimentos que participam deste registro, e a atualização dos dados ela é mais morosa. Então, a gente consegue enxergar dados consolidados de um passado mais distante. Então, a gente utilizou as bases até 2018 por conta dessa morosidade. Ainda em 2019, os dados não estavam a gente começou a encontrar uma série de problemas e, enfim, não estavam completos. Tá? E, bom, percorrendo todas essas bases, a gente montou um grande atlas, depois isso vai estar disponível para vocês no site do Observatório de Oncologia, que permite uma navegação, olhar, fazer vários recortes. Aqui nós trouxemos os achados principais, com foco em algumas questões mais importantes em relação à desigualdade ou à equidade no atendimento, tá bom? E eu vou chamar o Nelson, nosso pesquisador, e ele apresenta os resultados que nós encontramos. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Avon. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para apresentar os resultados da pesquisa que nós realizamos em conjunto com o Instituto Avon. Na apresentação dos resultados e ao longo da pesquisa, nós buscamos contar a jornada da paciente ao longo de todo o sistema de saúde, desde o rastreamento e o diagnóstico do câncer de mama até a execução de fato do seu tratamento. Então, a gente inicia aqui a apresentação dos resultados mostrando justamente os dados de coberturas de mamografias no país. Então, quando a gente olha no período que nós analisamos, de 2015 a 2019, a cobertura nacional de mamografias nas mulheres, que são a população-alvo da estratégia de rastreamento para o câncer de mama do SUS, estabelecida pelo Ministério da Saúde, foi de 23%. Esse valor está muito abaixo do mínimo recomendado de 70% pela Organização Mundial da Saúde. É importante a gente destacar aqui um viés que, neste cálculo, nós não consideramos
o número de mulheres nessa faixa etária, entre 50 e 69 anos, que são beneficiárias de planos de saúde. Então, esse valor ele tende a ser um pouco subestimado. No entanto, essa média da população beneficiária de planos de saúde no período girou em torno de 30%. Então, assim, embora esse valor da cobertura mamográfica ele seja um pouco superior ao que nós de fato calculamos, ele não muda o cenário de que, no geral, no Brasil, a cobertura de mamografias está muito abaixo do recomendado. E quando a gente olha para o cenário estadual, a gente observa que, no período, os estados que apresentaram o melhor cenário, que foi a Bahia e o Paraná, eles apresentaram uma cobertura de 30%. Então, ou seja, mesmo os estados que apresentam o melhor cenário, ainda assim eles estão muito abaixo do que seria o ideal. Quando a gente vai avaliar esse resultado do ponto de vista dos municípios, a gente vê que 98% dos municípios brasileiros eles têm uma cobertura de mamografias abaixo de 70%. Ou seja, apenas 2% dos municípios eles têm uma cobertura de mamografia que seria o mínimo recomendado. A região norte, que foi a região que apresentou o pior cenário, 94% dos municípios dessa região eles estão entre os grupos de municípios do Brasil que apresentaram as piores coberturas de mamografia, ou seja, tem uma cobertura de mamografia inferior a 13%. Bom, como se não bastasse já esse cenário crítico de uma baixa cobertura de mamografias, quando a gente vai olhar essa cobertura ano a ano, a gente observa que em 2015 e 2019 houve uma redução de, em média, 4,4% ao ano. Então, ali em 2015 tinha uma cobertura de mamografias de 24,2% e aí em 2019 de 20,2%. Então, já é um cenário bastante preocupante que vem se agravando ao longo do período. Pois bem, as estratégias de rastreamento elas são muito importantes para o diagnóstico e isso vai impactar a capacidade de diagnóstico do sistema de saúde e aí isso traz consequências principalmente para o estadiamento do diagnóstico do câncer. E o estadiamento ele é uma informação muito importante porque quanto mais precoce é o diagnóstico do câncer de mama, você tem uma maior taxa de sobrevida da doença, uma maior qualidade de vida das pacientes e também há um menor custo para o sistema de saúde tratar essas pacientes. Então, quando a gente vai olhar o estadiamento ao diagnóstico das mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, nós observamos que no período há uma maior proporção de diagnósticos tardios, ou seja, 47% das mulheres foram diagnosticadas tardiamente, nos estadiamentos 3 e 4, e apenas 23% das mulheres foram diagnosticadas precocemente, ou seja, nos estadiamentos 0 e 1. E com exceção do Rio Grande do Sul, que apresentou uma proporção de diagnósticos precoces e tardios bastante semelhante, todos os estados brasileiros eles apresentaram uma proporção de diagnósticos tardios superior à proporção de diagnóstico precoce. Então, ou seja, de maneira geral, as mulheres são diagnosticadas tardiamente no país. Então, quando a gente vai olhar também analisando essa questão do ponto de vista temporal, ano a ano, a gente observa que entre 2015 e 2019 houve uma redução na proporção de diagnósticos precoces, em média 2,2% ao ano, e mais ou menos nessa taxa também, aliás, com a taxa idêntica, né, houve um crescimento da proporção de diagnósticos tardios. Então, ou seja, novamente, de maneira geral, as mulheres são diagnosticadas tardiamente e esse cenário vem se agravando ao longo do período, né, com a redução dos diagnósticos precoces e o aumento da proporção de diagnósticos tardios. Muito bem. Em seguida, nós avaliamos também o tempo para início do diagnóstico e início do tratamento, né? Então, que esses são indicadores importantes da qualidade da atenção, porque elas refletem o acesso das mulheres ao tratamento do câncer de mama. E o tempo para início do tratamento, para o diagnóstico e para o início do tratamento, eles também são importantes, pois eles também vão ser preditores da eficácia do tratamento, né, e aí isso reflete maior sobrevida das mulheres, maior qualidade de vida dessas mulheres e consequentemente, também uma redução de custos no tratamento para o sistema de saúde. Bom, aqui nós avaliamos dois tempos, só para esclarecer o que a gente se refere. Quando a gente diz tempo para o diagnóstico, nós estamos avaliando o intervalo de tempo entre a primeira consulta com o médico especialista, né, e o diagnóstico do câncer de mama. Então, esse período entre estas datas é o que nós chamamos de tempo para o diagnóstico. E o tempo para o tratamento é o intervalo de tempo entre a data do diagnóstico do câncer de mama e o início da primeira modalidade do tratamento. Então,
quando nós vamos avaliar o tempo para o diagnóstico, a gente observa que 32% das mulheres, elas demoram mais de 30 dias para confirmarem o diagnóstico, né? Então, e aí essa questão dos 30 dias é importante porque recentemente foi aprovada a lei que garante o direito aos pacientes oncológicos de realizarem o diagnóstico em até 30 dias após a suspeita do câncer. Agora, o que é interessante notar aqui é que esse dado, ele também é um dado subestimado, uma vez que o que a gente está avaliando aqui é o intervalo de tempo entre a consulta com o médico especialista e o diagnóstico do câncer de mama, quando, na verdade, a suspeita do câncer, ela se inicia já na atenção básica, seja numa consulta na unidade básica de saúde, seja através de uma campanha de rastreamento através de mamografias, ou mesmo a mulher que conseguiu palpar um nódulo na mama. Então, ou seja, esse número ele pode ser aqui, o tempo médio que nós identificamos de 36 dias, ele se refere exclusivamente entre a data com a consulta com o médico especialista e o diagnóstico. Então, se a gente for avaliar de fato a data desde a suspeita do câncer, esse valor ele tende a ser muito maior, né? Então, e aí é importante a gente considerar isso. Agora, de toda forma, quando a gente avalia só esse tempo para o diagnóstico que nós consideramos aqui, a gente observa que parte significativa das mulheres demoram mais de 30 dias para ser diagnosticada. Então, significa que a capacidade de diagnóstico do sistema também ela é muito lenta. E aí, novamente, quando nós avaliamos no período de 2014 a 2018, houve um crescimento de, em média, 10,3% ao ano do tempo para o diagnóstico. Então, novamente, nós já temos uma situação crítica que vem piorando ao longo do tempo. Bom, quando nós vamos avaliar o tempo para início do tratamento, nós observamos também um cenário bastante grave. Então, cerca de 50% das mulheres que iniciam um tratamento em um tempo superior a 60 dias, né? Então, ou seja, as mulheres demoram mais de 60 dias para iniciar o tratamento. Novamente, essa data é importante porque foi aprovada já em 2012 a lei dos 60 dias que garante às mulheres o direito de iniciar o tratamento, não só as mulheres, mas enfim, todos os pacientes oncológicos, o direito de iniciar o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, né? E aí a gente observa que mesmo após 8 anos da aprovação da lei, nós ainda temos um cenário de início do tratamento bastante demorado. Quando a gente vai avaliar para o tempo do tratamento, o tempo para início do primeiro tratamento ambulatorial, né, então, ou seja, que a gente não está considerando o primeiro tratamento cirúrgico, mas que ainda assim também é um indicador importante, uma vez que o tempo para início, por exemplo, da quimioterapia ou radioterapia adjuvante também são preditores do sucesso do tratamento, a gente observa que esse cenário é um pouco mais complicado, né? Então, 57% das mulheres iniciam um tratamento no período maior que 60 dias. Né? E o tempo médio para início do tratamento, o primeiro tratamento de fato no período foi de 83 dias, e início do primeiro tratamento ambulatorial, o tempo médio foi de 113 dias, ou seja, ambos muito superior ao que é recomendado e é o que é garantido em direito aos pacientes por lei. Então, e aí, quando a gente vai analisar a evolução do tempo médio para início do tratamento, a gente observa que houve uma redução no período, né? Então, quando a gente avalia o tempo médio para início do tratamento, a redução foi de média 5,6% ao ano, e a média de tempo para início do tratamento ambulatorial reduziu 15% ao ano. Aqui, para o primeiro tratamento ambulatorial, a redução ela foi maior, justamente que ela partia de um patamar mais alto, né? Ali a média em 2015 era de 144 dias, e aí isso justifica essa taxa de crescimento maior. Agora, apesar de ser uma boa notícia, né, a gente observar essa redução do tempo para início do tratamento, ainda assim o patamar atual é muito alto, né? Então o tempo médio para início do tratamento em 2018 foi de 70 dias. E aí a média é uma medida de tendência central, isso significa ali, como nós vimos na imagem categórica, que 50% das mulheres iniciam tratamento num período superior a 60 dias. Pois bem, quando a gente vai olhar em modalidade de tratamento, a gente observa que a radioterapia ela
é o tipo de tratamento em que as mulheres têm mais dificuldade para acesso, né? O tempo médio para a quimioterapia foi de 76 dias, para a cirurgia 78, mas para a radioterapia 148 dias, quando a radioterapia é a primeira modalidade de tratamento. Quando a radioterapia ela é a primeira modalidade de tratamento ambulatorial, a média do tempo para o tratamento chegou a 148 dias. Né? E aí, esse resultado ele se deve muito em face das dificuldades de acesso mesmo do tratamento radioterápico. Né? Um censo recentemente realizado pelo Ministério da Saúde mostrou que o Brasil ele apresenta um número extremamente baixo de aparelhos de radioterapia, e além disso, uma proporção grande desses aparelhos eles podem ser considerados obsoletos, né, porque muitos deles já não têm mais assistência técnica pelo fabricante. Então, e aí isso se reflete nesse tempo para acesso do tratamento. Pois bem, então, e aí em seguida nós avaliamos também como algumas características relacionadas ao tratamento dessas pacientes, né? Então, qual que é o volume de atendimento e os valores gastos com o tratamento dessas pacientes. Então, a gente observou que no período foram atendidos cerca de 370 mil pacientes no ambiente ambulatorial e 225 mil pacientes atendidas no ambiente hospitalar. Infelizmente, as bases de dados, da maneira como elas são disponibilizadas, a gente não consegue fazer um cruzamento entre a base ambulatorial e hospitalar para identificar a mesma paciente em ambos os ambientes. Então, nesses números, há uma sobreposição de pacientes. Mas quando a gente vai avaliar a evolução do número de pacientes atendidas ano a ano, a gente observa aí que tanto no ambiente ambulatorial quanto no ambiente hospitalar, houve um crescimento médio de 4,6% ao ano. Né? Esse crescimento ele se deve, em parte, pela evolução da incidência da doença, né, o aumento da incidência, mas também pelo crescimento populacional. Quando a gente vai avaliar o valor gasto pelo Ministério da Saúde com o tratamento dessas pacientes, nós observamos que, apesar ali do câncer avançado, estadiamentos avançados, né, o 3 e 4, representarem cerca de 43% das pacientes atendidas, ele representa 61% dos gastos. Né? O tratamento do câncer em estadiamento avançado, né, os estadiamentos tardios, ele chegou a ser 131% superior ao do tratamento precoce. Né? Então, em média, as pacientes que são diagnosticadas tardiamente, o custo com o tratamento delas é 131% superior. Muito bem. Quando a gente vai avaliar também essa evolução do gasto no período anualmente, a gente observa que o gasto total, o volume total com o tratamento, ele cresceu 7% ao ano. Enquanto que o gasto médio per capita, né, por cada uma das mulheres, ele cresceu 3% ao ano. Esse crescimento ele se deve, sobretudo, principalmente no valor total, pelo aumento do número de mulheres atendidas a cada ano. O gasto médio per capita, ele pode ser decorrência tanto, eventualmente, dos maiores investimentos no tratamento, mas também devido ao crescimento da proporção de diagnósticos tardios, né? Uma vez que nós vimos que o gasto médio com tratamento do diagnóstico tardio ele é superior ao do diagnóstico precoce. Agora, é importante a gente destacar que, tanto para o gasto, no gasto per capita, esse crescimento ele foi inferior à média da inflação no período. Né? Então, ou seja, embora haja um aumento de gastos, esse aumento de gastos não é superior à inflação, de modo que não há um crescimento real no valor investido no tratamento das mulheres. Quando a gente vai avaliar com o tratamento hospitalar, então a gente vê que também houve um crescimento total anual de em média 6% ao ano no período, e aí um crescimento per capita bastante discreto, de 1% ao ano, e aí novamente também abaixo da inflação. Bom, então esses foram os resultados da análise geral. Em seguida, nós decidimos também realizar algumas análises comparativas. Então aqui destacando questões de raça e cor, e também por faixa etária. Quando a gente vai avaliar o atendimento das mulheres, o panorama da atenção ao câncer de mama de acordo com a raça-cor, a gente observa que, apesar dos dados do IBGE mostrarem que as mulheres pretas e pardas elas são maioria na população,
nos registros das bases que nós utilizamos, há uma predominância das mulheres brancas, né? E aí também destaca uma grande proporção de dados sem informação, né? Então, registros que não foram preenchidos a informação de raça-cor das mulheres. Mas dito isso, quando a gente vai avaliar ali, o estadiamento ao diagnóstico de acordo com a raça-cor, a gente observa que as mulheres pretas e pardas, elas apresentam uma proporção maior de diagnósticos tardios, né? Então, 52% dessas mulheres são diagnosticadas em estadiamentos 3 e 4, enquanto que essa proporção nas mulheres brancas é de 43%, e elas apresentam uma menor proporção de diagnósticos precoces. Então, nas mulheres pretas e pardas foi de 19%, enquanto que nas mulheres brancas foi de 28%. Quando a gente vai avaliar o tempo para o diagnóstico, a gente observa que a média de tempo para o diagnóstico das mulheres pretas e pardas é maior do que o das mulheres brancas, né? E aí a gente observa que, de fato, elas apresentam uma proporção maior de pacientes que são diagnosticadas em mais de 30 dias após a consulta com o médico especialista. Além disso, elas também apresentam uma média de tempo para início do tratamento superior, né? Aqui a diferença ela é pequena, de apenas 3 dias, mas ela é uma diferença estatisticamente significante. Agora, a gente tem que levar em consideração, na análise desse resultado também, que numa análise adicional que nós realizamos nesse estudo, nós observamos que as mulheres que são diagnosticadas tardiamente, nos estadiamentos 3 e 4, elas têm um início do tratamento mais rápido do que as mulheres que são diagnosticadas precocemente. No entanto, nas mulheres pretas e pardas, nós observamos que elas apresentam uma proporção maior de diagnósticos tardios e, ao mesmo tempo, elas apresentam um tempo médio maior para início do tratamento. Então, isso significa que essa disparidade no acesso ao início do tratamento, ela pode ser ainda maior do que o que a gente conseguiu mensurar no estudo. E quando a gente vai avaliar o gasto com o tratamento, tanto tratamento ambulatorial quanto hospitalar, de acordo com a raça-cor, a gente observou que no tratamento ambulatorial, o gasto com o tratamento das mulheres pretas foi 4,6% superior e o das mulheres pardas foi 9,6% superior ao das mulheres brancas, né? Enquanto que o gasto médio do tratamento hospitalar não houve diferença entre as mulheres pretas e brancas, mas o das mulheres pardas foi 10,2% superior ao das mulheres brancas, né? E aí isso muito possivelmente é consequência da maior proporção de diagnósticos tardios nessa população, uma vez que normalmente o diagnóstico tardio eles têm custos mais elevados para o tratamento. Em seguida, nós também decidimos avaliar esses resultados comparativamente de acordo com a faixa etária, com foco especial aqui para a faixa etária de 40 a 49 anos, né? Nós selecionamos essa faixa etária justamente por ela ser uma faixa etária que nós vamos ver aqui, ela é bastante representativa das mulheres diagnosticadas e atendidas no SUS, né? Então ela respondeu a 22% dos atendimentos ambulatoriais e 23% dos atendimentos hospitalares. No entanto, quando nós vamos, tem vários estudos na literatura com dados nacionais que mostram que, dependendo da região, essa proporção pode chegar até 30%, né, das mulheres. Então, elas são, as mulheres nessa faixa etária, elas representam um volume expressivo das mulheres atendidas e, atualmente, elas não estão contempladas pela política de rastreamento do Ministério da Saúde. Então, quando a gente vai avaliar o estadiamento ao diagnóstico de acordo com a faixa etária, a gente observa que as mulheres entre 40 e 49 anos, elas apresentam uma proporção maior de diagnósticos tardios do que as mulheres entre 50 e 69 anos, que são as mulheres da população alvo para o rastreamento de câncer de mama, né, que 50% versus 43%, e elas apresentam também uma menor proporção de diagnósticos precoces, né, 20% frente a 27% das mulheres entre 50 e 69 anos. Quando nós vamos olhar aqui a média de tempo, tanto para o diagnóstico quanto para início do tratamento, bom, para diagnóstico é bastante semelhante, é idêntico o tempo médio, mas para início do tratamento, as mulheres de 40 a 49 anos, elas apresentam um tempo médio inferior. Isso pode ser consequência da maior proporção de diagnósticos tardios, visto que nessa análise adicional que nós realizamos, nós vimos que as mulheres diagnosticadas tardiamente tendem a iniciar o tratamento mais rápido.
E aí, quando nós vamos olhar também a questão dos gastos, o fato dessas mulheres apresentarem uma proporção maior de diagnósticos tardios, isso vai se refletir no gasto com tratamento, visto que as mulheres de 40 a 49 anos, elas tiveram um gasto médio 10,3% superior ao das mulheres entre 50 e 69 anos, enquanto que no tratamento hospitalar, esse gasto ele foi 6,9% superior. Bem, esses são os resultados da nossa pesquisa e obrigado pela oportunidade de apresentar para vocês. Renata. Obrigada, Nelson e Denise, pela apresentação dos dados. Então, eu vou convidar os nossos painelistas para compor aqui o nosso debate. Esse painel vai ser mediado pela jornalista e radialista Inês de Castro. Inês, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui e participar dessa mediação tão importante, um assunto tão fundamental para a gente debater aqui. Obrigada. Está aqui conosco também o Dr. Drauzio Varela, médico oncologista, cientista e escritor brasileiro. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui discutindo esse tema. Eu tenho me dedicado ao tratamento de doentes com câncer de mama há muitos anos. Está aqui conosco por link a deputada federal Silvia Cristina, de Rondônia. A deputada é presidente da Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta contra o Câncer, formada em letras, é presidente estadual do PDT de Rondônia e foi a primeira mulher negra eleita em Rondônia e pioneira na luta contra o câncer de mama. Seja muito bem-vinda, deputada. Eu que agradeço, mais uma vez, estar participando aqui junto com vocês. Ano passado também nós estávamos juntos, mas mais perto, né? Mas que bom que a tecnologia nos faz estar presente, continuando esses debates tão importantes, mesmo eu estando aqui em Rondônia, mais perto de vocês, participando com pessoas ilustres como o Dr. Drauzio, que eu tenho o maior carinho, com a Inês, e com todos vocês do TJCC e aos amigos do Instituto Avon. Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando, de ter sido convidada por vocês. Seja bem-vinda. E está presencialmente aqui conosco no estúdio o Dr. João Bosco, da Sociedade Brasileira de Mastologia, presidente do Departamento de Políticas Públicas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, uma honra poder estar aqui, principalmente debatendo dados relativos ao SUS, que é o grande problema da nossa população pobre, que só tem acesso ao tratamento do câncer de mama por essa via. Vai ser muito proveitoso essa nossa abordagem aqui. E eu passo o painel agora para o comando da Inês de Castro. Bom, obrigada. Vamos começar então esse debate aqui, que é importante, tem muito assunto para a gente falar. Já vou pedir aqui aos nossos painelistas, pessoal que vai participar hoje, que as respostas sejam objetivas para dar tempo da gente discutir tudo que precisa ser discutido, tem muito assunto aqui. E eu vou começar com uma pergunta exatamente a respeito dos dados. Eu quero saber do Nelson Correia e da Denise Martins, que fizeram essa apresentação sobre esses dados, porque as pessoas que estão aqui nos acompanhando, a nossa audiência, né, pode estar se perguntando nesse momento sobre as limitações que os dados trazem, como vocês mesmos mencionaram ao longo da apresentação que vocês acabaram de fazer. Mas nós estamos falando de um universo bastante representativo, que é o SUS, que é utilizado por 80% da população brasileira. Quais são os principais problemas das bases utilizadas na pesquisa e como é que isso afeta o resultado dessa pesquisa? Quer responder? Pode. Posso começar? Bom, então, Inês, obrigado pela pergunta. De fato, isso é muito importante. Bom, a principal limitação, como a Denise pontuou, é que esses dados, por eles terem esse foco justamente no SUS, e mesmo dentro do ambiente SUS, ali tem alguns estabelecimentos de saúde que, por diversas razões, eles não registram as APACs ou os atendimentos por questões de financiamento. Essas bases elas não têm valor epidemiológico no sentido de que não é possível fazer inferências a respeito da incidência do câncer de mama, da sobrevida das mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama. Agora, por outro lado, como você mesmo mencionou, essas bases elas são bastante representativas das mulheres
do atendimento das mulheres, especialmente no SUS, né? E aí, portanto, para caracterizar a assistência prestada às mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que é o objetivo principal do estudo e o objetivo principal do painel, os dados eles são absolutamente relevantes, né? Então, de fato, os resultados que nós mostramos aqui, eles refletem a realidade do atendimento das mulheres no SUS. E aí, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Denise, quer complementar mais alguma informação? Acho que foi bastante clara a resposta do Nelson. Então, é um cuidado científico, eu diria. A gente não pode afirmar que esse é um estudo epidemiológico, é muito mais nesse sentido a nossa ressalva. Mas, para avaliar a atenção e o cuidado que essas mulheres estão recebendo no SUS, ele é um dado bastante robusto e que, com as evidências que nós encontramos, ele reflete a realidade do atendimento, sim. Muito bem. Bom, doutor João Bosco, um prazer estar aqui com o senhor, debater, porque conteúdo é o que não lhe falta. E agora a pergunta vai para o senhor e já vou pedir para a deputada Silvia Cristina ficar aí bem atenta, porque depois eu vou pedir o comentário dela também, porque ela está em Rondônia e vai poder fazer essa observação. Quero saber com relação à interiorização, porque quanto mais interiorizado, mais descoberto o Brasil está em termos de oferta de mamografias, como foi colocado ainda há pouco, estadiamento ao diagnóstico e na oferta dos tratamentos. Quanto mais distante dos grandes centros, mais risco de ser diagnosticada, tratada tardiamente e até dessa mulher morrer de câncer no Brasil. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Eu tenho uma visão bem prática da questão do atendimento, primeiro, à mulher com queixa ou com achado radiológico de câncer de mama, que é a questão do acesso, né? Então, quando a gente fala em cobertura mamográfica, a gente acaba dando uma ênfase muito grande à falta da mamografia para o diagnóstico. Mas hoje, o problema Brasil é acesso. Então, quando eu vejo um estado do norte, como foi projetado aqui pelos dados da Vale, com 1% de cobertura mamográfica, o diagnóstico é gestão. Então, seguramente, não vai ter o médico para palpar a paciente. Vai faltar educação em saúde para essa mulher saber que ela deve cuidar da sua mama. Então, é um conjunto de coisas que eu valorizo muito nos achados dos dados seus, que sinaliza um problema de educação em saúde, de qualificação médica para o atendimento, de acesso à mulher pobre ao atendimento. É um conjunto de coisas. Um desses dados catastróficos é o programa de rastreamento. O público leigo que possa buscar essa informação, nós precisamos de 70% da população coberta. O Brasil tem uma média hoje por volta de 23%. E tem estado no norte que tem 1%. Ou seja, nós estamos numa situação muito precária na questão de rastreamento. Mas não quero que se sinta que a falta do rastreamento é o grande problema. Nós temos um grande problema de acesso. Bom, já que a gente falou do norte do país, então vamos recorrer aqui à deputada Silvia Cristina, que está aqui com a gente. É um prazer conversar com você, deputada, e eu queria esse panorama aí do norte do país, o que é que você pode trazer para a gente, comentar a esse respeito? É uma triste realidade, os dados que foram falados aí, eles são verdadeiros. Infelizmente, o número de mamógrafos que nós temos aqui na região norte, especialmente em Rondônia, onde eu estou, eles não são suficientes para que nós possamos diagnosticar precocemente todas as mulheres que necessitam desse auxílio especialmente. É claro que avançou um pouco, inclusive há 3 anos, né, nós temos aqui 2 unidades móveis do Hospital de Amor, fazendo rastreamento em algumas regiões mais longínquas, algumas localidades aqui somente por rio, né, por balsa, então são lugarejos de difícil acesso.
E isso também faz com que essas mulheres, infelizmente, não consigam fazer esse trabalho preventivo, especialmente para que possamos, então, diagnosticar. Hoje, é claro que ainda faltam políticas públicas. Nós avançamos com relação a algumas leis efetivas, leis que foram muito aplaudidas, como dos 30, dos 60 dias, para tratamento e para diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, na prática, nós ainda temos que avançar para que esses investimentos eles aconteçam. Hoje eu posso estar comemorando, porque nós iniciamos aqui em Rondônia a obra do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, uma obra que já deveria ter sido construída aqui em Rondônia, mas ela só começou esse ano graças à nossa ação, da nossa defesa, que é a bandeira que nós levantamos na Câmara Federal. Mas ela vai chegar num bom momento, porque no ano que vem nós vamos, enfim, entregar para esse público, não atender apenas Rondônia, mas toda a região norte, vizinha aqui do estado de Rondônia, e nós vamos avançar um pouco, especialmente para aquelas pessoas que, para fazer exame diagnóstico, têm muitas dificuldades. Precisamos avançar, estamos trabalhando, mas os dados, as estatísticas da região norte, infelizmente, ainda eles são tristes. Dr. Drauzio Varela, um grande prazer contar com a sua participação hoje aqui nesse encontro. Eu queria falar sobre as mulheres que enfrentam no Brasil essas barreiras todas para o diagnóstico e tratamento do câncer. Não é nenhuma surpresa a gente dizer que elas enfrentam muitas barreiras, os profissionais de saúde sabem muito bem disso, mesmo que as bases de dados apresentem limitações, ainda assim, os dados disponíveis, eles apontam para um cenário bastante preocupante, provavelmente subestimado. Por que as mulheres são diagnosticadas tardiamente e por que esse indicador vem piorando? Olha, uma das coisas que mais me dói quando eu analiso o SUS é que o SUS dispõe, teoricamente, de todos os recursos para prestar serviços à saúde de uma forma muito mais eficiente do que presta na realidade. É lógico que falta financiamento, é evidente. Os recursos do SUS têm diminuído nos 10 a 15 anos, mas nós temos, no caso da mastologia, nós temos os mamógrafos, nós temos cirurgiões preparados, nós temos hospitais onde as pacientes podem ser operadas, nós temos serviços de radioterapia, temos oncologistas formados em quantidade suficiente, um bom padrão de oncologistas clínicos para tratar as doentes, e as coisas ficam emperradas, cada passo sofre um atraso. A mulher palpa uma lesão no seio. Primeiro, nós já temos uma desigualdade social que deixa uma quantidade enorme de mulheres, milhões de mulheres, com tanta dificuldade de acesso, e com tantos problemas de saúde que elas não conseguem resolver, que a preocupação com a mama fica para trás, fica relegada a uma situação muito menos séria, muito menos importante. Você pega uma mulher hipertensa, uma mulher que está obesa, que trabalha, que corre para baixo, para cima, fazer uma mamografia é completamente diferente da mulher de classe média, que marca um horário, vai lá, pega um carro, para na porta. Tudo é difícil para essa população. Aí ela consegue fazer. Normalmente isso leva 2, 3 semanas para o resultado ficar pronto, chegar na mão do médico. Aí vai marcar consulta com o médico. E aí, aquele dia, o médico não pode, aquela semana, marca a consulta, já tem aí umas 2 ou 3 semanas que são perdidas entre fazer a mamografia e cair na mão de um médico o resultado. E aí esse médico vai encaminhar, ele está na UBS, vai encaminhar para uma unidade de saúde. Aí vão programar a biópsia dessa lesão, aí vai depender de sala operatória.
vai depender da pessoa que está lá, que tem um ultrassom, que possa fazer uma biópsia guiada. Depois aguarda o resultado desse exame. E aí, com o resultado na mão, vai depender da cirurgia da mama. Percebe? É uma perda de tempo muito grande. É verdade que para alguns tumores de mama, especialmente os tumores com receptores hormonais fortemente positivos, com HER2 negativo, quer dizer, com determinadas características anatomopatológicas que permitem garantir, não, mas permitem esperar-se um comportamento menos agressivo. Para alguns tumores desse tipo, você operar daí a 2, 3 meses, 4 meses, não faça grande. Mas nós temos casos de câncer de mama que acontecem de uma forma com tumores que são muito agressivos, especialmente os tumores que a gente chama de triplo negativos, os tumores HER2 positivos, especialmente os tumores em mulheres mais jovens. É por isso que essa discussão toda da mamografia a partir dos 40 anos, que os mastologistas insistem que deve ser feita, e há a discussão, não, deixa para mais tarde, para os 50, como política pública. É uma discussão séria essa, porque essas mulheres mais jovens são justamente aquelas que têm um maior risco de ter um tumor mais agressivo. E aí sim, se você pega uma paciente dessa, leva 90 dias para fazer a cirurgia, aí nós passamos a correr um risco maior e muitas vezes perder a chance de cirurgias radicais, perder a chance de cura definitiva. O tratamento do câncer é simples na teoria, mas o número de intervenções que ele exige para as coisas correrem bem é um número complexo quando a gente considera no total de cada passo. É diferente no Hospital Sírio-Libanês, no Albert Einstein e outros hospitais de alta qualidade espalhados pelo país, que você pega o doente, faz a mamografia, traz o resultado no dia seguinte e já programa a biópsia e em uma semana essa doente está operada. É uma diferença muito grande de atendimento. Quer dizer, é possível acelerar, reduzir esse tempo de espera nas várias passagens. Mas, como disse, é necessária gestão, é preciso organização. Sem ela, nós vamos continuar patinando do jeito que temos patinado. Doutor João Bosco, quero deixar também o senhor à vontade para comentar a respeito dessa questão do diagnóstico tardio, mas para falar também a respeito dos dados de tempo para início do tratamento, porque eles têm mostrado uma tendência de melhora. Queria que o senhor contasse para a gente o que é que isso significa, porque apesar das dificuldades, existem boas práticas, tem exemplos de atendimentos que são eficientes pelo Brasil afora. Que tecnologias estão sendo disponíveis para nos ajudar a romper essas barreiras aí todas do SUS? Nós tivemos uma conversa prévia com o grupo de gestão desses dados e a minha crítica é que o que nós chamamos de atraso para o tratamento é a partir do momento que você tem o diagnóstico. Qual é o diagnóstico do câncer de mama? É a biópsia. É aquilo que nós chamamos de achado histopatológico. É o pedacinho de mama que foi para exame, foi lido no microscópio e eu tenho um diagnóstico de câncer. Esse tempo até o tratamento melhorou. Mas não, o problema do câncer de mama no Brasil não é esse. Como muito disse bem o professor Drauzio Varela, é uma questão relativamente rápida quando chega no especialista. E os dados aqui mostraram. 60 dias é bom, mas 70, 80, 90 não é ruim, de uma forma geral, se isso fosse realidade. O problema é que esse tempo de 90, esse tempo de 70, esse tempo de 60, que está sendo aqui mostrado, é o tempo entre a biópsia e o tratamento. O problema do Brasil é a Dona Maria, lá em casa, palpando um nódulo na mama, ou a Dona Maria fazendo uma mamografia que tem uma alteração preocupante até chegar aqui ao especialista. Foi esse tempo que o professor Drauzio falou. Ela sai de casa,
vai fazer a mamografia, 60 dias ela recebe o exame, marca a consulta, 30 dias ela é atendida, é encaminhada para o especialista, 60 dias ela é atendida. Esses dados são muito importantes porque nós temos dados nacionais. E por acaso os 2 melhores dados nacionais foram financiados pela Fundação Avon. Nós temos um dado da cidade de São Paulo, há 2 anos atrás, através do grupo de pesquisa do Economist, e agora esses dados seus. E eles mostram exatamente isso, né? Nós temos um tempo bastante razoável para resolver a questão depois que a paciente entra no Pérola Byton, depois que a paciente chega no Hospital do Amor, depois que a paciente chega no centro de referência, a questão está resolvida. Vai demorar um pouco? Vai, mas ela está amparada. Agora, da casinha dela na periferia da grande cidade, ou, como é o caso da querida deputada, a menina que está ribeirinha, até ela chegar na biópsia de mama, esse tempo é catastrófico. Esse é o problema que a gente chama em medicina de acesso. Nós temos 2 problemas, o acesso da paciente até o tratamento e o rastreamento. Os 2 estão ruins. E eu concordo com o professor Drauzio. Tem-se dinheiro, nós temos uma má gestão da forma que isso é feito. E nós podemos discutir isso mais à frente também. Continuo, então, perguntando ao doutor João Bosco, e também quero o comentário do doutor Drauzio Varela. As mulheres de 40 a 49 anos, como o doutor Drauzio falou ainda há pouco, elas apresentam maior proporção de diagnósticos tardios, 50% em comparação às mulheres entre 50 e 69 anos, com 43%. E menor proporção de diagnósticos precoces, 20% em comparação às mulheres entre 50 e 69 anos, com 27%. Todos esses dados nos remetem ao protocolo de rastreamento mamográfico vigente que tem como público as mulheres acima de 50 anos. O que é que os dados estão nos dizendo sobre esse rastreamento mamográfico? Se essa indicação está correta, acima dos 50 anos? Doutor João Bosco, começo com o senhor, para depois ter a opinião do doutor Drauzio, por favor. A questão do rastreamento abaixo dos 50 é uma questão financeira, né? Não é só uma questão de Brasil. O primeiro mundo também prioriza o rastreamento a partir de 50, porque você vai pagar $1, você vai pagar €1, ou você vai pagar R$1, e o resultado dele vai ser muito melhor acima dos 50 do que abaixo dos 50. Qual é o problema de um país em desenvolvimento como o nosso? E junto com a gente tem, por exemplo, México. Nós temos mais câncer de mulher jovens do que o primeiro mundo. Vamos pegar Dinamarca, vamos pegar Noruega, vamos pegar Alemanha. Nesses países, 1/6 a 1/7 da população tem câncer de mama abaixo dos 50. O Brasil, nos dados apresentados aqui, tem aproximadamente 30% de câncer de mama na pré-menopausa. Nós temos estudos internacionais mostrando que Brasil e México têm 35% de câncer abaixo dos 50 anos. Qual é o problema da mamografia antes dos 50? Ela vai ser menos sensível para diagnosticar câncer de mama, porque a mama da mulher mais jovem tem mais hormônio, ela é mais densa, ela é mais branca. Então, a mamografia não é tão boa como a mama da mulher de 60 anos, que é uma mama que já não tem tanto hormônio e, portanto, é uma mama mais transparente. Fica mais fácil achar o câncer na mamografia na senhora de 50, 60, 70, do que na menina de 40, 45 anos. Mas estudos clássicos mostram que nós melhoramos o diagnóstico em 19%. Ou seja, se eu fizer mamografia a partir de 40 anos, eu vou achar nessa faixa de 40 a 50, 19% de cânceres a mais do que se eu não fizer mamografia. Esse câncer é mais agressivo, esse câncer é mais aquele tipo que o Dr. Drauzio falou, são tumores mais triplo negativos, mais rare, mais linfonodos comprometidos, com tumor maior, ou seja, são tumores mais mortais, então que precisariam de ser diagnosticados mais precocemente. Você veja o paradoxo, os dados seus mostram que são diagnósticos mais tardios dos 40 aos 50 e os dados médicos mostram que os tumores dos 40 aos 50 são mais agressivos e, portanto, deviam ter seu achado mais precoce.
A Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e com a Federação Brasileira de Ginecologistas, defende a mamografia no Brasil de 40 a 50 anos. Tem municípios brasileiros que fazem isso. Se a gente levar os dados aos gestores, voltando, professor Drauzio, à questão da má gestão, lá em Jundiaí nós estamos há 17 anos junto com a prefeitura e nós convencemos a prefeitura a fazer mamografia dos 40 aos 50, porque nós mostramos a elas que o custo é menor em rastrear do que fazer tratamentos mais agressivos. Só para ter noção de custo, um diagnóstico inicial custa 6 vezes menos do que um diagnóstico tardio na terapêutica, mais ou menos R$65 mil um estágio 3 e R$11 mil um estágio 1. Então, só isso para o gestor já é um convencimento de que se eu achar o tumor mais cedo, é bom para ele. É questão de nós também nos mobilizarmos nesse sentido. Doutor Drauzio, seus comentários, por favor. É difícil fazer algum comentário depois dessa explicação completa que o João Bosco deu. A questão é basicamente essa, né? Você não pode pegar uma população que tem um risco, o que representa mais ou menos 30% dos casos de câncer, e ignorar essa população. Pelo menos 25%, 30% é a realidade brasileira. E aí você diz, não, essas daqui, como elas têm uma incidência mais baixa, nós não vamos gastar dinheiro com elas. Porque a questão aí é puramente financeira, não há nenhum inconveniente técnico, nem médico para evitar a mamografia antes dos 50 anos. Eu sempre fui totalmente de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia e as outras sociedades às quais o João Bosco se referiu, que defendem que tem que começar aos 40 anos, não aos 50 anos. Há um outro problema, além dessa dificuldade toda de diagnóstico precoce nessa subpopulação, é que há necessidade de mais esclarecimento com as mulheres, porque eu sei uma tia que morreu de câncer de que câncer de mama seja uma doença de mulheres mais velhas, quando não é verdade, especialmente nesses casos que nós temos hoje de famílias com uma alta incidência de tumores mamários. Você vê cada vez mais cedo meninas com menos de 30 anos com câncer de mama, uma coisa que no passado era difícil de ver, hoje faz parte da rotina dos mastologistas todos, não é? Eu acho que essa população tem dada, e do ponto de vista financeiro, os números que o João Bosco citou são indiscutíveis. Você gasta R$11 mil para tratar uma mulher inicial e gasta 65 mil para tratar um estágio 3. Só que essa mulher com estágio 3 vai depois ficar dependente de assistência médica, se ela tiver a má sorte da doença se disseminar, vai ter problemas, vai ter que fazer quimioterapia depois da cirurgia, radioterapia, o que vai acontecendo e qual a quantidade de sofrimento que vai se acumulando no decorrer dessas passagens todas. Em geral, são mulheres jovens que têm filhos pequenos ou filhos que dependem muito delas. É uma tragédia o câncer de mama nessa faixa etária. Bom, nós estamos aqui nesse painel Panorama da Atenção ao Câncer de Mama no SUS e estamos em tempo de pandemia, nesse formato aqui todo diferente, não posso deixar de perguntar a respeito da pandemia. Nós tivemos uma diminuição na procura por todos os outros tratamentos de saúde, médicos de diversas especialidades falam sobre as terceiras, quarta onda que virão depois dessa pandemia, que estão relacionadas à Covid-19, fala-se muito da saúde mental também, mas todas as outras doenças que deixaram de ser olhadas, acompanhadas, tratadas. No câncer de mama, o que é que isso representa? Doutor João, por favor. Foi um desastre, foi um desastre.
A Sociedade Brasileira de Mastologia, inclusive, fez um levantamento junto a todos os colegas, né? É fácil fazer esse levantamento, nós temos uma população de mastologistas relativamente contável e contactuável, e realmente do norte até o Rio Grande do Sul, nós tivemos um atraso grande de diagnóstico, nós tivemos uma queda de procura, nós tivemos uma baixíssima procura por mamografia, e a paciente, voltando à questão que o Dr. Drauzio Varela colocou muito bem, da educação em saúde, a paciente com medo de uma infecção que relativamente não tem a mortalidade, por exemplo, do H1N1, ela deixou um câncer de mama ser diagnosticado mais tarde. Isso foi visto em doença cardiovascular, isso foi visto em diabetes de uma forma geral. Voltamos à questão da educação em saúde. Esse impacto não ocorreu quando você vê o primeiro mundo durante a pandemia. A assistência à saúde se manteve razoavelmente muito próximo daquela ideal. Isso é uma característica de uma população pobre, subeducada e principalmente muito mal educada no quesito de educação em saúde. Uma solução para esse processo todo é agora fazer um trabalho de abordagem rápida para tudo isso que está represado. E isso já está acontecendo nos grandes serviços que estão recebendo essas pacientes que perderam esse tempo todo e que seguramente nesses casos, esses 30% de doença avançada, seguramente vão ter um custo maior, né? Bom, não posso deixar de falar a respeito de outros dados aqui que a gente tem bastante importantes, doutor Drauzio, gostaria que o senhor comentasse. Esses dados que se referem às mulheres pretas e pardas que apresentaram maior proporção de diagnósticos tardios, 52% delas, em comparação às mulheres brancas, 43%, e menor proporção de diagnósticos precoces, 19%, em comparação às mulheres brancas, com 28%. A média de tempo para início do tratamento também é maior para as mulheres pretas e pardas. Olha, eu não estranho esses resultados de jeito nenhum, porque na escala social brasileira, nós temos o topo da escala, são os homens brancos. Depois vem as mulheres brancas. Depois os homens negros e as mulheres negras. E essa é a ordem hierárquica da sociedade brasileira. Nós temos um fenômeno muito na periferia das cidades brasileiras. Eu gravo muito em periferia e tenho um pouco de acompanhamento e uma experiência grande em cadeias. Grande não, longa em cadeias. E você vê o que é o problema da maternidade na adolescência. A quantidade de meninas que engravida aos 14 anos, engravidou, para de estudar, lógico, não tem babá para cuidar do filho, né? Param de estudar, comprometem a vida pessoal e comprometem o futuro da criança também, né? Porque ela, uma mãe sem escolaridade, pega uma menina dessas, engravida, tem uma criança, depois toda a dificuldade de criar a criança sozinha, porque os homens hoje não querem saber, eles são contra o abortamento, escândalo e tal, mas abandonam os filhos, né, com a maior tranquilidade. A quantidade de periferias das cidades brasileiras que cuidam sozinha dos filhos, que cuidam sozinha das famílias, é altíssima. Em algumas comunidades passa de 50%. Então, você pega uma mulher que vive nessas condições, com dificuldade, que enfrenta o racismo da sociedade brasileira, que tem filhos para cuidar, o trabalho para fazer, o deslocamento na cidade, que consome horas por dia. Sinceramente, essa mulher vai se preocupar com o seio dela preventivamente, quando ela não sente nada, não palpa nada, num ofício como essa, ela vai se preocupar, falar, preciso fazer a minha mamografia. É lógico que ela vai fazer, depois que ela palpou um caroço no seio. Aí se custa, preocupada, e aí vai seguir essa cruzes do atendimento no SUS.
todo esse tempo que vai ser perdido até chegar no diagnóstico e depois do diagnóstico até receber o tratamento adequado. E as mulheres negras são as mulheres da sociedade brasileira. Não é nem um pouco estranho essa diferença no diagnóstico precoce. Deputada federal Silvia Cristina, do ponto de vista do legislador, qual a importância de trazer à tona essas desigualdades e de que forma as políticas públicas devem incorporar medidas efetivas para a redução dessa discrepância no SUS? Olha, o que o Dr. Drauzio falou há poucos instantes, que falava das mulheres negras, e eu me enquadro nelas, né? E sei da dificuldade que a maioria sente, por uma grande maioria não tem poder aquisitivo suficiente para poder chegar mais próximo a esse diagnóstico. E nos faz uma reflexão bem importante agora, já que nós falamos aí também da pandemia, nós também falamos a respeito disso. O câncer, ele sempre esteve. A pandemia aconteceu agora. E olha quantos recursos apareceram, quantas medidas efetivas foram feitas. Mas o câncer continua matando. Então, nós continuamos na Câmara lutando para que o tratamento de câncer, que infelizmente ele teve as suas deficiências, especialmente pela pandemia, mas para que seja garantido, porque nós sabemos que é uma doença que ela não vai parar agora, de que ela não é uma simples pandemia. Todos os dias nós sabemos aí de diagnósticos novos em todo o Brasil. Inclusive, nós temos aí um projeto que nós estamos lutando juntamente com o TJCC, com Vencer o Câncer, que é o projeto da quimio oral, a qual eu sou relatora. Nós sabemos da importância dessa oportunidade de se fazer a quimio oral em casa, que milhões de pessoas vão ser assistidas e terão. Bom, eu quero encerrar então os trabalhos de hoje agradecendo muitíssimo a participação do Nelson Correia e da Denise Martins, que fizeram a apresentação dos dados aqui a respeito dessa pesquisa que foi feita com relação à investigação do câncer de mama da mulher no SUS. Agradeço também ao mastologista João Bosco, que participou com a gente, trazendo uma contribuição preciosa, Dr. Drauzio Varela, pela sua fundamental opinião, sempre tão equilibrada. Muito obrigada a todos vocês. E a deputada federal Silvia Cristina, que esteve conosco nessa noite. Agradeço a todos vocês por essa participação. Renata. Muito obrigada, Inês. Antes da gente abrir para as perguntas do público, eu quero agradecer imensamente a mediação da jornalista Inês de Castro, das pessoas que participaram com a gente aqui no estúdio, a equipe da Brale, que graças à equipe foi possível viabilizar esse estudo, a equipe do Instituto Avon pelo apoio ao projeto. E reitero o convite aberto a todos os gestores de saúde que estiverem interessados em aprofundar os dados apresentados aqui na pesquisa, mas para suas regiões, o Instituto está disposto a colaborar em estratégias para serem implementadas nas regiões para a melhoria da atenção ao câncer de mama. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal que está com a gente aqui ao vivo, aos painelistas. Queria agradecer a participação das pessoas que mandaram perguntas aqui durante o painel. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu sou a Renata, do Instituto Avon, e eu vou mediar aqui as perguntas enviadas agora pelo público. Eu vou direcionar a primeira pergunta para a deputada Silvia Cristina, mas todos fiquem à vontade também para comentar, que é uma pergunta justamente em relação à disparidade de atendimento para mulheres negras e brancas no SUS, mas do ponto de vista também de políticas públicas. O Dr. Drauzio, ao longo do painel, explicou um pouco os motivos dessa disparidade, o quanto esses dados não impressionavam, porque a gente sabe que a falta de acesso é um problema. E aí, do ponto de vista de políticas públicas, na opinião de vocês, mas começando pela deputada Silvia Cristina, o que poderia ser feito para diminuir essas disparidades? Renata, boa noite. Quero também
dar uma boa noite a todos, né, a todos nós que estamos aqui. Muito obrigada, Instituto Avon, pela oportunidade, Gabriele, e a todos que estão conosco. Na verdade, nós precisamos, quando nós falamos de mulheres negras, que falta esse acesso à prevenção, especialmente do câncer de mama, é pela dificuldade mesmo financeira que se tem, né? Do tanto que se tem que trabalhar especificamente, da disparidade que se tem, infelizmente, dos salários, em grande maioria faz serviços domésticos e recebe um valor que é para auto se sustentar, é para sua autossobrevivência, como também para sua família. Então, é algo que a dificuldade realmente isso impera, porque nós sabemos que a questão financeira, né, e de salários propriamente para negros e brancos, ela ainda tem uma diferença muito grande. E nós, enquanto parlamentares que não gostamos, né, e está para trabalhar todos, mas especialmente para aquelas pessoas que estão à margem, especialmente com muito prazer e até me emociono bastante, porque faço parte dessa classe, né? Hoje, com um diferencial, eu fui a primeira mulher negra do meu estado a estar numa Câmara Federal. Então, na 56ª edição, na verdade, de mandatos na Câmara, eu sou a primeira lá do estado de Rondônia. Então, nós estamos cobrando ações específicas, ações que realmente possam reverter essa situação. Todos nós precisamos de oportunidades, mas também aumentar, sem dúvida, esse acesso, né? Nós temos aí algumas regiões, e eu cito mais uma vez a região em que eu vivo, que estou nesse momento, que é a região norte, o quanto que ainda nós precisamos crescer para que esse acesso, por mais dificuldade que ela tenha financeira, mas que esteja perto da casa dessas pessoas, infelizmente, com um poder aquisitivo menor do que os outros. Só para se ter uma ideia, o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do estado de Rondônia, ele está sendo construído agora. Tem 2 meses e 12 dias, especialmente, que nós iniciamos essa obra, construída na cidade de Paraná, onde eu estou neste momento, graças à emenda de minha autoria no valor de 10 milhões de reais. Então, uma obra que já deveria estar aqui na região norte, especialmente em Rondônia, há anos atrás, e que ela está sendo construída neste momento e que ainda nós vamos entregar no outro ano. Então, faltou realmente algumas iniciativas, nós estamos indo contra o tempo, porque especialmente o câncer de mama, nós sabemos que diagnosticado precocemente ele vai ter 100% de cura, mas agora nós, enfim, queremos caminhar em passos largos, é o meu primeiro mandato, especialmente por estar como presidente da Frente para a Luta contra o Câncer. Nós sentimos algumas dificuldades devido a várias mudanças ministros da saúde, a qual é o nosso principal gestor para as nossas solicitações de mudanças. Isso nos atrapalhou bastante, porque em cada troca nós temos um novo recomeço, mas o trabalho efetivo ele continua para mudar essa realidade. Perfeito, obrigada, deputada. Mas alguém quer comentar essa questão sobre o acesso da população negra? Ok. A gente tem uma pergunta aqui muito interessante também, que foi comentado durante o painel, que é a questão do impacto da pandemia sobre a detecção do câncer de mama. A gente sabe que os serviços ainda não foram normalizados. Os serviços de rastreamento no SUS, infelizmente, estão com problemas, mesmo agora que a gente já se passou um tempo da pandemia, o sistema já pôde se reorganizar, mas a gente, no Instituto, por exemplo, recebe relatos frequentemente de mulheres que não estão conseguindo fazer os exames, estão com sintomas, estão sentindo e não conseguem agendar uma mamografia, enfim, a primeira consulta. Dr. Drauzio, pensando no impacto da pandemia sobre a detecção precoce, o que a gente deve esperar nos próximos anos ou nos próximos meses? Eu acho que nós temos que esperar diagnósticos mais tardios e aumento da mortalidade.
porque não tem segredo, né? Você diagnostica esse tumor com 1 centímetro ou com 3 centímetros, vai fazer uma diferença grande. Você olha os dados, as estatísticas, elas são claríssimas. Na medida que a doença avança, os índices de cura caem. Se você, nessa fase, já estamos agora aí com 6 meses nessa epidemia, com isolamento social, etc., e ela não vai acabar agora, nós vamos viver essa realidade por meses, muitos meses, talvez. E se as mulheres adiam a mamografia, de medo de ir ao hospital, de acabar se infectando, você vai fazer diagnósticos mais tardios. É um cálculo estatístico esse, né? Se cada 1000 mulheres adiarem, você tiver uma que vai fazer o diagnóstico mais tardio, você vai aumentar a mortalidade nessa época. Acho que não tem muito o que discutir. Além do que, essa questão do custo, é muito importante isso. Se você tem uma mulher com tumor pequeno, que você opera e depois pode tratar com tamoxifeno, ela precisa no máximo de radioterapia, porque fez uma cirurgia econômica, preservou a mama, custo, tamoxifeno. Agora, se você tem uma mulher que chega com um tumor de 5 centímetros, com linfonodos comprometidos, você começa a fazer a quimioterapia antes da cirurgia, nesses casos, e aí você tem a espera pela quimioterapia, aí depois você vai operar, aí essa doente vai ter que irradiar o seio, é um longo tratamento e um custo muito alto, não é? O que você deixa de gastar aqui, vai gastar lá na frente, mas nas 6 dados que o João Bosco deu, né? Perfeito. Obrigada, doutor Drauzio. Eu tenho uma pergunta aqui do painel também, que é sobre a desigualdade de acesso a tratamento para quem está em regiões mais distantes do centro de tratamento e para quem está nas grandes cidades do Brasil. A gente sabe que, claro, os centros que recebem mais casos de câncer de mama vão encaminhar esses casos com mais agilidade, teoricamente, e quem está distante não vai ter tanta agilidade assim. Eu vou direcionar essa pergunta ao doutor Bosco. Doutor Bosco, quais são as tecnologias acessíveis, de baixo custo, que estão à nossa mão, que a gente pode implementar e fazer diferença em todas as regiões, independente de estar perto ou não de centros de tratamento, né? A gente fala bastante da navegação de pacientes como uma ferramenta acessível, de baixo custo. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Essa pergunta eu acho fundamental, Renata. Nós somos um país pobre. Nós temos uma demanda reprimida. O grande problema do Brasil hoje é o acesso, né? O Dr. Drauzio disse muito bem, se eu tiver um tumor de achado mamográfico, que ele não é palpado, e essa paciente rapidamente é encaminhada para biópsia e tratamento, ela vai custar baixo o preço do tratamento e ela vai viver. Tá? Isso chega próximo a 90%, que é o que nós encontramos nos países de primeiro mundo. Se essa paciente acha o tumor na mama já palpável, ela tem uma grande dificuldade de acesso, ela vai ter um tumor de custo alto e ela vai ter uma percentagem de mau prognóstico, uma percentagem de morte muito alta. Então, eu tenho que diminuir o tempo entre achar a mamografia alterada ou palpar o tumor de 1,5 centímetro, como o professor Drauzio disse, para que ela rapidamente vá para tratamento. Um instrumento barato é a navegação, ou seja, é um profissional que não necessariamente precisa de ser da área da saúde, de fácil treinamento, que pegue esta paciente lá no início e leve-a até o atendimento secundário. O atendimento primário é aquilo que a população conhece como posto de saúde, é a nossa UBS. O atendimento secundário é onde está o médico especialista, né? Então, quando eu diminuo o tempo entre o atendimento lá no posto de saúde e a chegada no mastologista, num país de terceiro mundo, num país em desenvolvimento como o nosso, isso muda o resultado final de survival. O que é isso? Eu vou ter muito mais mulheres vivas depois de 5, 10 anos, se eu fizer
rápido. Esse profissional pode ser um agente de saúde, esse profissional pode ser uma senhora que mudou de status na vida, ela está com 60 anos, ela quer prestar serviço e ela foi treinada por uma ONG para fazer isso. Pode ser um profissional contratado pelo serviço público como navegador, isso existe no primeiro mundo, e ele vai rapidamente pegar esse paciente e levar até lá. Isso é uma coisa muito simples, isso pode ser feito por celular, criar uma linha direta entre o posto de saúde e o atendimento secundário. É esse tempo que está mudando o survival das pacientes com câncer de mama. Isso é o que nós chamamos de navegação e eu acho uma solução bastante simples. Com o Covid, nós temos a telemedicina. Então, lá onde está a nossa querida deputada, em que há uma grande dificuldade em profissionais especializados, a telemedicina hoje, com o Covid, é uma nova porta. E nós vimos isso com o Covid, quando grandes hospitais de São Paulo prestaram atendimentos relevantes na crise da pandemia no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus. Eu acho duas portas interessantes que têm custo quando nós fazemos 60 mil cânceres por ano. Multiplique isso. Né, onde nós temos alguma coisa por volta de 65% estádio 3 e 4, né, e 2 grande, quer dizer, quando eu falo estádio 2, é muito diferente eu ter um tumor de 2,1 centímetro e um tumor de 5 centímetros. Né? Então, esse custo todo revertido em telemedicina e revertido em primeiro tempo em navegação teria um resultado enorme. É onde a nossa deputada tem que nos ajudar a levar essas questões para o Ministério da Saúde. Perfeito, doutor Bosco. E a próxima pergunta tem muito a ver com essa questão de agilizar o atendimento e ajudar essa mulher a chegar no primeiro atendimento, que é sobre a estratégia de saúde da família que eu vou dirigir ao doutor Drauzio. Se as enfermeiras, durante a visita domiciliar, elas deveriam realizar o exame clínico das mamas e se isso poderia ser uma forma de detectar no início, já que a gente sabe que esse tempo entre a suspeita e o primeiro atendimento pode demorar bastante no Brasil. Olha, o Programa Estratégia da Saúde da Família, que muita gente conhece com o nome de Programa de Agentes Comunitários, porque foi assim que ele começou, com agentes comunitários que vão de porta em porta, que avaliam as pessoas. É um programa que é citado como exemplo de um sucesso em saúde pública no mundo inteiro. É considerado por muitos um dos 10 melhores programas de saúde que existem no mundo. Nós atendemos, através do Saúde da Família, atendemos cerca de 2/3 das residências. Não precisaria atender 100%, porque eu não preciso, pessoas que têm convênios, que têm médicos particulares, não precisam do agente de saúde. Mas a maioria da população, pelo menos 70% da população, a 80%, tem que ser atendidos por eles, porque aí você tem uma enfermagem junto, você tem auxiliar de enfermagem, enfermeira, o médico. Nós usamos muito mal as enfermeiras no Brasil, nós desperdiçamos a enfermagem no Brasil. São moças que, em geral, são mulheres, a maioria, são moças que fazem faculdade, algumas têm mestrado, doutoramento, e nós simplesmente colocamos em atividades que estão muito aquém da capacidade que elas têm. Por exemplo, por que não treinar essas enfermeiras ou essas técnicas de enfermagem para examinar o seio dessas mulheres? Elas vão na casa das mulheres, que a maioria dos agentes comunitários são mulheres, elas vão lá. Essa mulher tem uma dúvida com um nódulozinho no seio, ela pode examinar e pode fazer isso melhor do que o médico, porque não é fácil palpar a mama, não. Se você não tiver um médico bem treinado, eu levei anos para aprender a palpar a mama, palpando todo dia, inúmeras mamas. Muitas vezes eu passava vergonha, porque a mulher dizia, olha, eu tenho um caroço aqui, eu palpava, não achava nada, e perguntava, onde é que é o tumor que você sente? Ela põe o dedo, aí eu conseguia. Essa é a realidade. Por que não pode treinar? Não aconteceu isso com você, João Bosco, já? Por que nós não podemos treinar alguém? Não precisa fazer faculdade de medicina, é uma coisa de tato, é com as mãos. E aí, sim, aí você tem que ter uma pessoa que faça essa conexão, o navegador. Pode ser ela, com a vantagem de que ela pode fazer o controle duplo, porque ela manda a
pessoa para o especialista, manda a mulher para o especialista, e se não dá certo, se começa a demorar, ela pode cobrar as autoridades. Olha, eu encaminhei essa mulher há 2 semanas, não foi atendida ainda. Essa estrutura tem que funcionar dessa maneira, com controles, porque senão nós vamos passar 10 anos e vamos estar repetindo as mesmas coisas aqui. Perfeito, doutor Drauzio. A gente está se Escuta. aproximando, então, do fim do nosso painel. Quer falar, doutor Bosco? Desculpa. 10 segundos. Só lembrando, doutor Drauzio, que um dos melhores programas que nós tivemos de câncer de mama no Brasil ocorreu na década de 80, quando o CAISM da Unicamp usava enfermeiras naquela grande população da Grande Campinas, 2 milhões de habitantes, das UBSs todas. Quem examinavam as mamas eram as enfermeiras, e o resultado era excelente. Achava alguma coisa, mandava ao CAISM fazer mamografia, e a paciente fazia biópsia e ia para a cirurgia. Esse programa era um programa que tinha que ser imitado, e ele morreu lá, né? Excelente. Eu já nem Excelente, doutor lembrava Bosco. mais. Infelizmente, a gente está com o tempo já no final. Eu vou direcionar uma última pergunta para o Nelson e para a Denise, que são os pesquisadores da Abrale que nos apoiaram nesse estudo. Em relação aos desafios que a gente encontrou dos bancos de dados disponíveis hoje do SUS, a dificuldade de fazer esses dados conversarem para que isso permita um apoio às políticas de saúde no Brasil, é importantíssimo trazer esses dados à luz, e é um pouco o esforço que a gente está fazendo com essa pesquisa. Tanto fiquem à vontade para comentar de que forma a gente pode melhorar a qualidade do dado em saúde no Brasil, né, Elson? Quais são os desafios para esses dados, de que forma eles poderiam nos ajudar mais a melhorar as políticas de saúde? Boa noite a todos. Na verdade, é importante frisar que já existem algumas bases de dados, principalmente vale destacar o registro do câncer, que inclusive nós utilizamos nessa pesquisa, que já é uma base de dados estruturada e que tem uma qualidade, né? A grande questão é que não existe recurso e investimento suficiente para fazer com que essa base ela seja abrangente para todo o território nacional e também ela seja atualizada num período de tempo em que seja compatível para a gente conseguir analisar esses dados para fazer gestão em saúde, né? Porque atualmente esse registro são poucos estabelecimentos de saúde no país que fazem, e ainda assim o preenchimento dos registros do atendimento nessa base ela acontece muito lentamente. Se a gente analisar essa informação, a gestão de saúde, a gente não pode esperar 2, 3 anos ter informação a respeito do atendimento do câncer para, a partir disso, elaborar uma política de saúde. Aí, principalmente, as políticas de saúde já estabelecidas. As bases, o SUS ele também dispõe de outras bases de dados, que são as bases dos registros de tratamento ambulatorial, que elas são atualizadas num período de tempo em que é compatível para a gestão em saúde, então, ali em 2, 3 meses as informações já estão disponíveis para análise, mas, por outro lado, elas não são voltadas diretamente para a gente qualificar a assistência, né? Como a gente falou, elas têm função administrativa e financeira, e aí essas bases também elas não se conversam, né? A gente não tem mecanismos de avaliar, como, por exemplo, na apresentação eu falei, eu não consigo avaliar a paciente que foi atendida ambulatorial, está sendo atendida no ambiente hospitalar, e aí isso dificulta. Então, acho que a gente precisa de investimento para conseguir gerar uma base de dados que seja abrangente para todo o território nacional e que essa informação ela seja atualizada constantemente com qualidade. E expertise para isso nós já temos. Maravilha. Só queria e assim, só complementando, uma informação que falta é a gente poder avaliar a jornada inteira do paciente, desde a suspeita até o desfecho final, se esse paciente foi curado, se ele foi a óbito. A gente não consegue hoje, mesmo tentando com todo esse esforço, unindo todas essas bases, a gente não consegue fazer essa avaliação. Então, um registro unificado é de extrema necessidade para a gente poder avaliar e monitorar as medidas, enfim, tudo que o Nelson falou.
Maravilha, obrigada, Denise, obrigada, Nelson. Eu queria, então, agradecer a participação dos painelistas e de todo mundo que acompanhou a gente aqui pela plataforma do Todos Juntos contra o Câncer. Boa noite a todos, espero que tenha sido proveitoso tanto quanto foi para a gente. Muito obrigada. 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 Boa noite, gente. Obrigado.